Bom dia a todos, né? É uma alegria muito grande, né? Estar prestando culto a Deus, né? Meu nome é Luiz, sou pastor da igreja que fica lá em Vila Carrão e é um prazer estar louvando a Deus junto com a família Tarumonto, nossa família Pauri, né? E com todos aqueles que estiverem assistindo esse culto. Vamos iniciar cantando Maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Em Jesus, amigo temos. Realmente, o verdadeiro amigo, aquele que compreende, né, todos os nossos problemas, que está sempre do nosso lado, é só Jesus mesmo, né? E em Jesus nós, amigo temos em todas as situações. Vamos cantar esse. Jesus, amigos temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus
oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Vamos abrir em Salmo 37, 25 a 40. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá algo morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz o coração ao livro de seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica espreito do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condene quando julgado. Espere no Senhor e siga sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio, cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o ímpio, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os seus rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Pedir pro Wanderson ter uma palavra de oração para nós, por favor. Amado Deus, obrigado, Pai, porque em Ti temos segurança, conforto, a Tua graça, Senhor, que já nos basta. Coloca as Tuas mãos sobre as nossas famílias, Senhor, principalmente nesse momento que estamos vivendo. E abre os nossos olhos para olhar para Ti e nos sentirmos seguros, certos de que a Tua mão está estendida sobre nós. Venha abençoar nossas vidas, ó Pai, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes nós ficamos angustiados, tristes, perdidos, porque não confiamos no Senhor, esquecemos do Senhor. Mas quando confiamos nele, com certeza ele nos levará a um bom caminho, né? Vamos cantar esse corinho. Confio. Sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não me encontrarei. Descanso no lugar da sua habitação, lugar de paz. Confio em Deus, meu Pai, tenho esperança em Ti. Mais doce que o mel é o Teu amor por mim. Justo é Senhor Jesus, meu Redentor e luz, e rendo aos Seus pés. Pois tenho em Ti a riqueza maior, em cumprir Teu querer. Tenho o meu prazer, se tenho a Ti o que mais almejar. Venha de Salvador, meu viver transformar. Confio em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço sua voz em meu ser, perdido não me encontrarei. Descanso no lugar da sua habitação, lugar de paz.
amor por mim. Justa Senhor Jesus, meu Redentor e luz, me rendo aos teus pés, pois tenho em ti a riqueza maior, em cumprir teu querer, tenho o meu prazer. Se tenho a ti o que mais almejar, venha a mim, Salvador, meu viver transformar. Nós não damos a importância pro ar, a gente não enxerga, né? Mas sem respirar ninguém vive, né? O nosso respirar espiritual é só através de Deus, através da presença do Espírito Santo em nossos corações, através da presença de Jesus em nossos corações, né? Nosso respirar, né, é espiritual, é só em Deus mesmo. Vamos cantar esse, o meu respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Hoje vamos ter a Santa Ceia, né? E Jesus então teve a Santa Ceia, né? Última ceia com seus discípulos, e disse: façam isso em memória de mim, né? E o desejo de Deus é que todos participem dessa ceia do Senhor, recebendo Jesus em seus corações, né? E porque todos aqueles que o buscam, todo aquele que busca Jesus encontra, né? Eu queria convidar todos aqueles que, todos os cristãos, né, que estiverem participando desse culto, a participar da nossa Santa Ceia, não é? E aqueles que estiverem assistindo no vídeo, se puderem dar uma pausa, né, para preparar os elementos e para poderem participar da Santa Ceia conosco, né, o pão e o suco de uva, né? Nós somos pecadores, né? Todos somos pecadores, né? Não tem um justo sequer, mas por causa da presença de Deus, por Jesus habitar em nossos corações, nós então nos tornamos santos, né? E podemos participar da Santa Ceia, não é?
E está sendo preparado um banquete celestial, né? Um dia estaremos participando do banquete celestial preparado pelo próprio Deus, né? Se os homens conseguem preparar festas tão bonitas, quanto mais o nosso perfeito Deus e os seus anjos, né? Podem preparar uma coisa bem melhor, né? Isso é maravilhoso, né? Termos essa promessa, né? E a promessa dele não falha, né? E eu vou ler a 1 Coríntios 11, 23 a 26, que diz o seguinte: Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam, isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, ele o deu a eles, dizendo: Bebam dele todos vocês, pois esse é o meu sangue do Novo Testamento que é derramado por vocês e por muitos para a remissão dos pecados. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Nós vamos tomar o pão. O pão é o corpo de Jesus, simboliza o corpo de Jesus. E Jesus, em nossas vidas, ele nos dá a vida espiritual que nos leva para toda a eternidade, não é? Então, quando nós recebemos a Jesus, começa a habitar o próprio Pai, o Espírito Santo, junto com Jesus Cristo, seu Filho, né? E nós vamos tomar o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus derramado em nossos corações, né? E quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós recebemos a Jesus, somos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Até aquele ladrão na cruz que cometeu tantos pecados, né? Quando olhou para Jesus, pelo sangue de Jesus foi purificado de todos os pecados. Nós somos purificados de todos os pecados no mesmo instante que nós recebemos a Jesus. Todos os pecados passados são perdoados por Jesus. Que maravilhoso isso, não é? Então, gostaríamos de fazer a oração dominical, né? Vamos fazer a oração dominical todos juntos, aqueles que sabem de cor, podem fazer, ou silenciosamente, muitos podem acompanhar e fazer a oração junto comigo do Pai Nosso, tá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ter um momento de oração silenciosa, preparando os nossos corações para a Santa Ceia. Fazer a oração de consagração dos elementos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que deste em amor teu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer a morte da cruz para nossa redenção, que pelo seu sacrifício, oferecido uma vez por todas, providenciou a plena, perfeita e suficiente expiação pelos pecados do mundo inteiro. Nós nos achegamos à tua mesa em obediência ao teu Filho, Jesus Cristo, que no seu santo evangelho ordenou que continuássemos um memorial perpétuo da sua morte até que ele volte. Ouve-nos, ó Pai misericordioso, pedimos humildemente que ao recebermos esse pão e esse cálice, em memória da sua paixão e morte, possamos ser participantes seu do abençoadíssimo corpo e sangue. Queria que a Alice fizesse a distribuição dos elementos, né? Lembrando assim que o pão, através de Jesus, o pão da vida,
quando ao recebermos a Jesus, nós nos ligamos ao Pai, a todos os irmãos em Cristo. Nós somos um através do corpo de Jesus Cristo. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por você. Alimente-se dele em seu coração pela fé e consciência de graça. Vamos tomar. Vamos tomar esse suco de uva, lembrando que pelo sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados pelo sangue de Jesus. Vamos tomar. Vamos ler. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado a seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Beba desse cálice em memória de haver sido derramado o sangue de Jesus Cristo a seu favor e seja agradecido. Deus, nós te agradecemos por ter enviado Jesus Cristo para nos dar uma nova vida, para transformar os nossos corações, para sermos novamente amados por Ti através da presença de Jesus em nossos corações. Obrigado pelo Teu amor infinito derramado no coração de cada um de nós, Pai. Queremos consagrar todo o nosso ser a Ti, para servi-lo, Pai, porque o Senhor, nós recebemos o nosso Senhor, a Ti como Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai. O tema da mensagem de hoje é Protegidos por Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra sacrificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Tinha um tempo que nós conhecíamos o nome de todos os ministros do governo, né? do Poder Executivo. A gente conhecia os nomes dos ministros, né? Agora a gente conhece todos os nomes dos ministros do STF, né? Porque começou a questão do mensalão, petrolão e agora, assim, por causa das corrupções e agora a questão da CPI, né, tá surgindo, né? E, infelizmente, né, a gente está vivendo uma época complicada nesse sentido, né? Mas essa questão da Covid
nos pegou de surpresa, né? Porque ninguém esperava que no mundo pudesse acontecer uma coisa dessas, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? E hoje eu ouvi falar que 200 pastores batistas faleceram nesse período, com a Covid. 200 pastores batistas, que eu achei uma coisa... Então são 200 igrejas sem pastores, né? Batistas, né? Igrejas batistas, só entre as igrejas batistas, né? Então é um momento de grandes desafios, né, para todas as pessoas, e em maior ou menor medida todos estamos enfrentando essas lutas, não é? Então, apesar de todas as dúvidas, dificuldades, né, angústias que a gente passa, que a gente possa sair, né, dessa situação como pessoas melhores, né? Isso é o desejo, né? Meu coração, né? E Pedro escreveu essa carta aos cristãos que estavam espalhados, né? Em vários locais, né? Como está relatado aqui, por causa da perseguição que havia no primeiro século, né? E Pedro escreveu essa carta para encorajar as igrejas perseguidas, colocar esperança naquele que é o verdadeiro rei. Então, quem nós somos? É bom saber, né? Quem nós somos. Quem que é o cristão? Aqui é usada a palavra escolhidos. Né? Quem que são os escolhidos de Deus? Deus é justo. Né? E Deus escolhe quem? Aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Né? Pedro se autodenominou apóstolo, no versículo 1, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele disse. O Pedro, assim como os outros 11 discípulos, tiveram um privilégio grande de encontrar pessoalmente com Jesus Cristo, né? Então, mas o apóstolo, o que significa apóstolo? Significa mensageiro, embaixador, enviado. Nesse sentido, podemos dizer, nós somos enviados por Deus, nós somos mensageiros e embaixadores, como cristãos, como filhos, né, também, né? E nós, como filhos de Deus, temos a autoridade de levarmos o amor de Deus, né, a mensagem de Deus para as pessoas ao nosso redor, né? Aqui diz também que essa carta foi escrita para os forasteiros da dispersão. Os cristãos estavam curtindo lá em Jerusalém, né? Os cristãos do primeiro século estavam curtindo, né? A comunhão, partindo o pão, né? Eles estavam curtindo a presença do Senhor. Mas veio a perseguição e eles tiveram que se espalhar. E aí, eles encontraram muitas dificuldades, e é esses que o Pedro escreveu nessa carta, né? O pastor Sato, lá do Japão, ele tem uma igreja muito sólida, né? Construiu uma igreja bonita lá, né? E agora que ia começar, quer dizer, um tempo atrás, né? Aí veio o tsunami. Então a igreja que estava assim, né? Começando numa igreja bonita, aí começou o tsunami e eles tiveram que se espalhar. E aí assim espalhou o evangelho lá no Japão também, né? Nós estamos passando o tempo da Covid, né? Nós não estamos podendo reunir na igreja como antigamente, né? Nós podemos, né, nos comunicar através do celular, WhatsApp, Zoom, etc. A gente pode se unir, né? Então temos meio agora diferente de outras épocas, né? Então o evangelho está sendo divulgado de uma outra forma agora, né? E aqui fala sobre o pré-conhecimento de Deus Pai. Deus sabia de todas as coisas. Deus sabia de antemão aqueles que iam buscar a Deus de todo o coração, e também sabia de antemão que a perseguição ia fazer com que a igreja crescesse mais, espalhasse mais esse mundo, né? E
veio a Covid, eu creio que nós, a igreja e todas as pessoas estávamos acomodados, né? E nós sentimos, assim como igreja, sentimos a urgência de levarmos o evangelho para tantas pessoas que estão sofrendo, né, esse mundo, né? Então, é momento, né, essa Covid, é de unirmos, nos incentivarmos mutuamente, né, buscarmos juntos em oração o poder de Deus para enfrentar esse momento que a gente está passando, né? A gente está passando dificuldades aqui no Brasil, mas é no mundo inteiro, no Timor-Leste, com inundações, né? E, assim, tem países, assim, árabes, assim, que estão sofrendo muito também, né? Eu tive a conversa hoje de manhã com várias pessoas, né? Que espalhadas nesse mundo, né? O sofrimento da Covid veio para todo mundo, né? Mas aquilo diz, dá muita misericórdia. Nós temos uma viva esperança, diz aqui nesse texto, né? Por causa da muita misericórdia de Deus. Eu assisti um seriado há muito tempo atrás, 1 litro de lágrimas. 1 litro de lágrimas. Não precisa nem dizer que esse seriado é muito triste, né? Mas é um seriado muito bonito de uma moça que tem doença degenerativa, né? E tem uma história muito bonita. E ela viveu uma vida exemplar, né? E assim, a gente fez um sucesso tremendo no Japão e no mundo também, 1 litro de lágrimas. Mas a protagonista, a atriz principal, né? A gente vai ver o relato dela, assim, na vida real, ela caiu em drogas e tudo mais. A gente ouve muitas histórias desse tipo, né? De pessoas famosas, ricas, que se perdem, né? Na vida real, assim, como artista, nos filmes, aparece uma vida perfeita, mas na vida real não é nada disso, né? Nós ouvimos também que aqui no Brasil não tem nenhum político honesto, né? Mas a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a Bíblia diz assim que não existe nenhum justo sequer, né? Se diz em Romanos 3:23, de 3:10 a 12, né? Diz, então, nesse caso, né? Se a Bíblia diz que todos pecaram, então todos estávamos perdidos, né? Todos eram casos perdidos, né? Mas, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos dá esperança viva, através do poder da ressurreição de Jesus Cristo, né? Ele nos dá, diz a palavra aqui mesmo, né? Através do poder da ressurreição, Ele nos dá essa viva esperança, né? Então, nós podemos experimentar em e qualquer momento de desespero, esse poder da ressurreição, né? Que Jesus vivenciou, e para que nós também, junto com Ele, vivenciássemos esse poder da ressurreição, né? Esse versículo 3 diz, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma experiência viva, né? O próprio Pai Celestial, com sua infinita sabedoria, encontrou um meio para nos regenerar, para nos restaurar de forma assim justa, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, né? Nós, pais, fazemos o melhor para os nossos filhos, mas temos nossas limitações. Mas nosso Pai Celestial, com seu poder ilimitado, faz uma obra completa para que nós possamos ser completamente felizes. Essa felicidade dure não só aqui na Terra, mas dure eternamente, né? O legal na Bíblia, sabe o que é? Que a Bíblia não é como nos filmes, muitas vezes, retrata só a parte boa, né? A Bíblia coloca assim os podres, né? dos grandes homens da Bíblia. Coloca a realidade, né? Não é uma história qualquer a Bíblia, coloca toda a realidade
Deus faz uma obra perfeita, apesar das quedas, dos pecados desses grandes homens, né? Que eles buscaram de todo o coração o poder de Deus, e aí eles puderam, então, viver conforme o plano de Deus, né? Então, versículo 5 diz assim que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Mediante a fé, protegidos pelo poder de Deus. Os pais não têm poder para guardar os seus filhos de todos os perigos, de todos os problemas. Os pais não têm esse poder. O que os pais terrenos, né, podem fazer é orar a Deus, clamar ao Senhor para que proteja os seus filhos, né? E o Pedro escreveu essa carta para que os cristãos confiassem no poder de Deus e confiassem que Jesus, Deus ia proteger a vida deles, né? Nesse tempo da Covid, muitos estão desempregados, têm dívidas, hospitais lotados, né? E perderam entes queridos, e a fome, etc, etc, né? Agora, aqui no versículo 4 diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então, buscar essa riqueza que dura para sempre é a coisa mais importante que temos aqui, né? Podemos perder muitas coisas, mas essa herança eterna que é Jesus, isso não vamos perder, diz esse versículo 4, né? O mundo, né? A gente passa, todas as coisas passam, mas o que sobra é a fé, a esperança e o amor, né? E o maior desses é o amor, diz lá em Romanos, né? A minha mãe, ela sempre fala pra gente: confia em Deus, que vai dar tudo certo. É uma fé singela, palavra simples. Confia em Deus, que vai dar tudo certo. Mas é uma palavra de uma pessoa que vivenciou isso ao longo da sua vida, né, toda. Né? Então, é palavra de peso. Ela é uma fé singela dela. Não tem aquele conhecimento profundo da palavra, mas ela confia totalmente no Senhor, né? E o valor da nossa fé. Versículo 6 diz: contristados por breve tempo. Talvez a gente está passando por várias provações, né? Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então, e Deus sofre junto conosco quando nós estamos sofrendo, né? Mas, olha, nós pais não queremos que os nossos filhos sofram, não é? A gente não quer ver o nosso filho sofrendo. Nosso Pai Celestial muito mais que nós. Mas não queremos. Deus Pai não quer que a gente sofra. Mas é o único meio pelo qual a gente pode crescer. Através de várias lutas, a gente cresce, né? Eu gosto muito de futebol, mas assim, eles lutam muito para conseguir conquistar algum título, coisa assim. O Júlio teve um problema de saúde grave, né? A gente correu atrás de médicos para lá e para cá, né? Fiz exames e a gente não conseguiu, saber exatamente os problemas da saúde dele, né? Nós, como família, junto com o Júlio, nós sofremos muito, né? Junto com ele, né? Mas eu creio que o Júlio cresceu como pessoa, né? E agora com a Naomi, com a família, com os irmãos da igreja, né? E também com os amigos. Agora trabalhando naquilo que ele gosta, né? Ele está assim, ele está avançando, né? Então, nós também como família crescemos junto com o Júlio, né? Então, sofrimento é breve tempo. Nossa vida inteira, mesmo que seja 100 anos,
é muito breve, né? Comparando com a nossa eternidade, não é? Diz no versículo 7. No versículo 7 diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. O valor da nossa fé. Meu pai sempre contava das lutas como agricultor lá na lavoura, sofrendo, trabalhando de sol a sol. Ele fala dessa luta. A minha mãe sempre conta da tristeza de perda da filha, né? Amada filha. E aí, a partir desse momento, ela buscou de corpo e alma a Deus. E assim, ela cresceu na sua fé, não é? Então, o sofrimento que nós experimentamos de várias formas, todas elas, são para que nós confiemos mais no poder de Deus, experimentar na prática o valor da nossa fé, da paz, do conforto, do refrigério na pessoa de Jesus Cristo, né? E só neles podemos encontrar esse conforto, né? E versículo 7, no finalzinho, diz assim: resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, né? Nisso exultais, versículo 6 diz, né? Eu assistia, né? Agora não assistia muito os seriados do NHK, seriado matutino, né? Seriado que toda a família assiste, né? Lá no Japão. E gosto muito dos seriados japoneses que falam sobre a superação. Filmes que falam sobre a superação. Eles falam muito, esses seriados falam muito sobre isso, né? Quanto maior a luta, maior a alegria da colheita, né? E assim, mas também não precisamos lutar sozinhos. Temos Deus do nosso lado e temos os amigos também que nos apoiam, não é? Olha, um versículo que eu gosto muito, que eu sempre falo, né? O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Versículo 10 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Graça destinada a vocês. Versículo 8 diz: não vendo exultais. Bem-aventurados que não viram e creram, disse Jesus para Tomé. Não é? Tomé viu para crer, precisou ver para crer, né? Mas quando nós buscamos a Deus, nós enxergamos a Ele com os olhos espirituais. Nós podemos afirmar, né? Como todos os cristãos daquela época, nós vimos o Senhor com os olhos espirituais. É um milagre o Natal acontecer nas nossas vidas, a ressurreição de Jesus, nós experimentando na nossa vida boas novas de Jesus, né? Experimentar na nossa vida, nós podemos ver com os olhos espirituais. Versículo 12, destinado a nós, diz aqui. Foi destinado a nós. Então, os profetas, os discípulos, os servos de Deus foram usados, né? Os pastores, né? Os servos de Deus da nossa época foram usados para nos trazer essa palavra de vida para nós, né? Os anjos não podem entender essa graça, né? Até os anjos anseiam observar. Os anjos são perfeitos, teve o privilégio de servir a Deus assim, de forma perfeita, né? Nunca se afastaram de Deus, né? Não é? Os anjos, né? Que estão junto com o Deus Pai, né? No céu, Lúcifer se afastou, mas os anjos nunca se afastaram de Deus. Agora nós temos o privilégio de experimentarmos a graça de Deus junto com Jesus Cristo, poder
a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos então experimentar na nossa vida, não é? Então, aqui, quem nós somos? Nós somos escolhidos por Deus, nós somos forasteiros nesse mundo, nós estamos de passagem nesse mundo, e graças ao pré-conhecimento de Deus, né? Ele vê o nosso coração, vê a nossa sinceridade, né? E da busca, né? E nós temos uma viva esperança por causa da grande misericórdia que Ele tem por nós. E o próprio Pai Celestial realiza a obra da regeneração das nossas vidas, não é? E nós somos protegidos graças ao poder de Deus, nós somos guardados. Só Ele pode nos guardar, né? E o valor da nossa fé é assim, a gente sofre por breve tempo, mas nós podemos experimentar o valor da fé, porque através da fé podemos sair dessas tribulações, né? E então, um dia nós vamos experimentar o louvor, a glória e honra, né? Completa na volta de Jesus Cristo, não é? Então, a gente não vendo, podemos exultar, né? A gente, como cristão, nós somos felizes. De onde vem essa alegria? Essa alegria por encontrar com Jesus, ver espiritualmente ao nosso Pai Celestial, não é? Destinado a nós, não é? Ele foi destinado a nós. Deus, então, enviou vários servos para nós, para que nós pudéssemos crer nele, né? E deu um privilégio que até os anjos não tiveram de conhecer essa obra dessa salvação. Não só conhecer, mas experimentar essa obra em nós, né? Então, eu tenho alguns amigos que estão sofrendo, pequenos empresários que estão sofrendo, né, por causa dessa pandemia, e muitas pessoas que tiveram perdas também, né? E agora, eu creio mesmo que eles estão sendo protegidos por Deus, pelo poder de Deus, guardados por Deus, porque eles estão se apegando ao poder de Deus, buscando no Senhor, não perguntando por que veio isso, mas para que veio isso? Então, nossa pergunta deve ser: para quê? O que Deus está querendo ensinar com tudo isso? Não sabemos o porquê, não temos respostas, mas sabemos porque queremos que o Senhor mostre a nós para quê? O que Deus quer ensinar através de tudo isso? Vamos orar a Deus. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem, com toda a sua sabedoria, sabe exatamente a necessidade de cada um de nós. O Senhor, com toda a sabedoria do alto, trata a vida de cada um de nós conforme aquilo que nós estamos passando, Senhor. Deus, ouve os nossos clamores, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, que possamos realmente servir a Ti com alegria, servir seguindo o plano Teu, Pai. Clamamos a Ti por esse mundo que está sofrendo pela Covid, Pai. Pedimos, ó Pai, por esses países que estão sofrendo, pela falta de vacinação, aqui no Brasil mesmo, quanto sofrimento que muitas famílias estão tendo, Senhor. Tenha misericórdia das pessoas que perderam seus entes queridos, ó Pai. E pedimos, ó Pai, clamamos a Ti, que nos guarde, que possamos buscar mais a Tua presença. Clamamos para aquelas pessoas que não conhecem o amor de Deus em suas vidas, ó Pai. Usa a vida de cada um de nós. Usa a vida, o talento, tudo que temos, para que possamos levar o Teu amor para aquelas pessoas que não Te conhecem ainda, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.